Você chega em casa, fecha a porta, larga as chaves e se joga no sofá como se tivessem te desligado. O corpo pesa, os ombros queimam, a cabeça fica lenta, como se tivesse um zumbido de fundo que não para. E o mais estranho, você não fez nada físico, nem academia, nem maratona. Talvez você só tenha ficado sentado trabalhando ou tomando um café com alguém e mesmo assim sente que te esvaziaram por dentro. É um cansaço denso, incômodo, como carregar uma armadura de chumbo que nem é sua. O motivo? Hoje você cruzou com um vampiro de energia. Sim, todos nós temos um por perto. Pode ser aquele chefe que sempre encontra uma maneira de te fazer sentir insuficiente ou aquele colega que transforma 8 horas em uma reclamação constante sobre tudo. O clima, o país, a vida dele ou a sua. E às vezes é pior. É um parente que se faz de vítima, manipula, critica e te arrasta para o próprio caos dele. E quando você está com eles, você sente, não é só mental, é físico. Sua energia diminui, seu ânimo se contamina e você termina o dia remoendo as mesmas coisas com raiva ou tristeza grudadas no peito. A sociedade te diz para se defender, para responder, para atacar, para impor limites à força se for preciso, para se preparar para boguear-se, mas tem algo que quase ninguém te diz. Lutar contra a toxicidade é a forma mais rápida de se tornar igual a ela. Porque quando você entra na lama para lutar com um porco, os dois acabam sujos. A diferença é que o porco gosta. Então, se não é lutando, como a gente se protege? Antes de tudo, entenda por que perde energia tão facilmente. A maioria das pessoas que buscam crescer, despertar e evoluir compartilham algo. São profundamente empáticas. Elas têm esse radar interno que detecta a dor, o desconforto, a tensão nos outros, quase sem esforço. E isso parece bonito, até que se torna um problema. Porque ser empático sem controle te transforma em uma esponja. Imagine uma esponja seca diante de uma poça de água suja. Ela não decide o que absorver, não filtra. Simplesmente absorve tudo e em segundos deixa de ser leve, fica pesada, escura, contaminada. É exatamente isso que você faz. Você entra em uma reunião tensa e leva essa tensão com você. Ouve alguém reclamando por horas sem querer mudar nada e carrega a angústia dessa pessoa. Alguém grita com você no trânsito e você leva essa raiva para casa. Você vai pela vida absorvendo o veneno dos outros, como se fosse seu. Mas é aqui que tudo muda. O mestre Zen não é uma esponja. O mestre Zen é um espelho. Um espelho perfeito não escolhe o que reflete. Se tem uma flor na frente dele, mostra a beleza. Se tem um monstro na frente dele, mostra o monstro. Mas tem um detalhe fundamental. E aqui está a diferença. Quando o monstro desaparece, o espelho não fica manchado. Volta a ficar limpo, vazio, intacto. Reflete, mas não retém. Interage, mas não se apega. E é exatamente isso que você não está fazendo. Quando alguém te lança críticas, inveja, insultos, você deixa tudo isso entrar. Você analisa, processa, faz deles seus e sofre. Você se torna a esponja. A verdadeira arte de proteger sua energia é se tornar um espelho. Olhar para essa pessoa, ouvi-la e entender algo simples, mas brutal. O que sai deles pertence a eles, não a você. Os gritos deles são apenas som, os insultos deles, uma radiografia do próprio caos interno. E se você não decidir pegar esse lixo, ele simplesmente cai no chão. Para entender esse nível de controle, há uma história que deixa isso claro. Há mais de 2.500 anos, Siddhartha Gautama, o Buda, percorria aldeias ensinando como se libertar do sofrimento. Quanto mais sua mensagem crescia, mais pessoas o seguiam. E claro, mais pessoas o odiavam. Pessoas apegadas às suas crenças, incomodadas com sua liberdade, começaram a vê-lo como uma ameaça. Um dia, enquanto ensinava debaixo de uma árvore cercado por discípulos, um jovem cheio de raiva, ressentimento e inveja. Ele rompeu no meio da multidão empurrando todos, parou na frente do Buda com o rosto vermelho de raiva, sem aviso.
Explodiu. Insultos um atrás do outro, farsante, mentiroso, ignorante, covarde. Cuspiu palavras com tanta violência que quase saíam disparadas da sua boca. Os discípulos ficaram tensos imediatamente, mandíbulas cerradas, punhos prontos, esperando apenas um sinal para atacar. Mas o Buda levantou a mão. Suave. Preciso. Suficiente. Ninguém se mexeu, e enquanto o ataque continuava, ele não fez absolutamente nada. Ele não franziu a testa, não respondeu, não reagiu. Seu rosto era pura calma, como um lago sem uma única onda. Olhava para o homem com uma tranquilidade desconcertante, quase incômoda. Não era desprezo. Não era medo, era compaixão, como um médico observando alguém delirando de febre alta. Os minutos se passaram. O agressor começou a ficar sem ar, sem força, sem efeito. O mais frustrante não era o silêncio, era que ele não estava conseguindo nada. Finalmente, ele parou, ofegante. O ambiente ficou em um silêncio pesado. E então, o Buda falou com uma voz tranquila, clara, quase desarmante. Me diga uma coisa, jovem. Se alguém lhe oferece um presente e você decide não aceitá-lo, de quem é o presente? O homem piscou, confuso. Não esperava por isso, respondeu seco, quase irritado. Bem, é óbvio, se eu não aceito, continua sendo de quem tentou me dar. O Buda sorriu levemente. Exato, hoje você veio me oferecer um presente, cheio de raiva, insultos e ressentimento, mas eu decido não aceitá-lo. Pausa. Então me diga, quem fica agora com tudo isso? Silêncio. O golpe não foi físico, mas doeu mais. O homem sentiu isso. De repente, toda a sua raiva não tinha mais para onde ir. Rebateu, voltou para ele. E pela primeira vez, ele teve que segurá-la. Humilhado, desconcertado, sem resposta, ele se virou e foi embora. Isso não é uma história bonita para refletir em um domingo. Isso é pura estratégia. Quando alguém no trabalho, em casa, em qualquer lugar, não está falando com você, está jogando algo em você, um pacote carregado de veneno. E aqui vem a pergunta incômoda. O que você normalmente faz? Você pega, alguém te diz, você é um inútil. E você pega isso, guarda dentro de si e reage. Inútil? Eu? Você sim, você que é um inútil. Pronto. Você acabou de engolir o veneno e ainda pediu outra dose. Você entrou no jogo dele, deu acesso total ao seu sistema nervoso, entregou o controle para alguém que nem controla o próprio. Agora, imagine outra abordagem. Em disciplinas como o Aikido, não se trata de atacar, nem de bloquear. Trata-se de não se opor. Se alguém vem com toda a sua força para te golpear, o mestre não enfrenta isso de frente porque sabe que perderia. Ele faz algo muito mais inteligente, ele se afasta no último segundo. Ele redireciona a energia e deixa o outro cair sozinho, sem esforço, sem desgaste, sem guerra. Isso é Aikido emocional. Quando alguém chega gritando, você não aumenta o volume, também não se apequena. Você faz algo que desestabiliza completamente. Você olha para ele. Você respira. Você abaixa o tom e diz, calma. Vejo que você está alterado. Quando quiser falar com respeito, estou aqui. E você se retira. Pronto. Não tem confronto. Não tem combustível. Não tem espetáculo. E o mais importante, o veneno dele nunca chegou a te atingir. Pare de se defender de quem não quer te entender, porque tem pessoas que não buscam diálogo, buscam reação. O silêncio de alguém que se controla pesa mais do que 1000 gritos fora de controle. Quando você para de reagir, desaparece do radar, você se torna inalcançável, como o vento. Você pode tentar cortá-lo com uma espada, mas tudo o que consegue é se cansar. O vento continua lá, livre, intacto, e ainda existe um nível mais profundo. Não se trata apenas de como você reage, mas de como você vê quem está na sua frente. Quando alguém é cruel, manipulador, fofoqueiro, seu ego transforma essa pessoa em uma ameaça gigante, um lobo pronto para te atacar. E claro, seu corpo responde com medo. Aqui vem a reviravolta. Tanto o taoísmo quanto o budismo propõem algo desconfortável, mas poderoso.
olhar com compaixão verdadeira, não pena, nem superioridade, uma compreensão profunda, quase cirúrgica. Essa pessoa que grita, que critica, que sente inveja, não é um lobo, é alguém quebrado. Uma criança assustada, disfarçada de monstro, ataca primeiro, porque acha que assim evita ser ferida. Pense bem, alguém que está bem consigo mesmo, não humilha, não envenena, não tenta te afundar. A crueldade nunca é por acaso, sempre é sintoma. Quem cospe veneno, carrega isso dentro de si. Aquele chefe que te humilha na frente de todos não faz isso porque você não vale nada. Ele faz isso porque precisa te rebaixar para se sentir um pouco mais alto, porque por dentro ele se sente minúsculo. E quando você entende isso de verdade, algo muda. O medo se desfaz, você para de ver um inimigo poderoso. E você começa a ver alguém dominado pela própria dor. Você não justifica o comportamento dele, mas também não absorve. É como vestir um jaleco invisível de médico. Você observa, mantém distância, não se contagia. E nesse momento o jogo acaba. Porque se você vê a criança assustada por trás do personagem agressivo, as palavras dele já não te atingem do mesmo jeito, perdem o corte, se repetem, caem. E você continua limpo, porque você entende algo fundamental. Não é com você, nunca foi com você. Essa pessoa está lutando com o próprio passado, com suas feridas, com seus próprios demônios. E você só estava ali, de passagem. E agora? Não vou te soltar no mundo só com teoria bonita. Você precisa de algo prático, aplicável, real, um escudo. E você vai criar isso agora mesmo, antes de sair de casa. Antes de entrar nesse ambiente que te drena. Antes de atender a ligação, que você já sabe como acaba. Feche os olhos por um segundo. Relaxe o pescoço, solte a mandíbula. Você não precisa provar nada agora. Respire fundo pelo nariz. E solte o ar devagar pela boca, como se estivesse embaçando um espelho. De novo. Agora imagine isso. No centro do seu peito nasce uma pequena esfera de luz azul, limpa, clara, estrela, estável, a cada respiração. Ela cresce, se expande pelo seu peito, desce até o abdômen, sobe até a cabeça, percorre todo o seu corpo, continua crescendo, até te envolver completamente. Você está dentro de uma esfera, uma bolha, sólida por fora, tranquila por dentro. Não é frágil, é impenetrável. Sinta a sua presença, ela está aí. Rodeando você, uma armadura silenciosa, de água e cristal. Agora estabeleça a regra, sem dúvidas, sem meios termos. Este é o seu território, dentro desta esfera. Só a paz entra. E esta esfera não absorve, reflete tudo o que vem do amor, a calma, a boa intenção. Isso entra sem fricção, flui, se integra, se soma a você, mas o resto já não. A inveja não entra, a raiva não entra, a manipulação não entra, o medo também não. E não é porque o mundo mudou, mas porque você deixou de ser acessível para isso. Agora imagine isso com total clareza. Cada palavra carregada, cada olhar com segunda intenção, cada comentário que antes te fazia reagir, se aproxima de você. Como sempre. Nada mudou por fora, mas justo quando está prestes a te tocar, encontra algo novo. Uma barreira invisível, sólida, impenetrável, colide, rebate, se quebra e desaparece, nem sequer deixa rastro. E você continua ali, exatamente igual a antes. Mas não é a mesma coisa, porque desta vez você não se alterou, não se defendeu, não entrou, e isso muda tudo. Agora traga essa pessoa à mente, sim, aquela que você sabe perfeitamente quem é, aquela que sempre tem um comentário pronto, que encontra uma forma de cutucar você bem onde dói. Aquela que torna toda a conversa desgastante. Coloque-a na sua frente, observe-a bem. Veja-a falar, se mover, lançar sua energia como sempre fez. Mas desta vez, não entre na cena, observe-a de fora, como se fosse um espectador, e comece a notar algo. Tudo o que ela diz não tem força própria. A força era você quem dava, quando reagia, agora não. Agora as palavras dela saem, mas não encontram onde se prender. Elas se transformam naquela fumaça escura que avança em sua direção e bem quando chega, bate contra a sua esfera.
Ela rebate, se desfaz, desaparece. E o mais interessante não é que isso não te afete, mas sim que você também não precisa fazer nada para que isso aconteça. Não há esforço, não há luta, não há resistência, porque aqui está a armadilha em que sua mente caía antes. Você pensava que se proteger era enfrentar, que impor limites era discutir, que mostrar seu valor era responder, mas não é assim. Isso só te mantinha dentro do mesmo jogo, um jogo onde vence quem mais reage ou quem mais se desgasta. E você já não está mais para isso, agora você está em outra, agora você decide não participar e essa decisão é mais poderosa do que qualquer argumento, porque quando você não reage, você desconcerta. Quando você não entra, você desarma. Quando você não responde, você quebra o padrão e a outra pessoa fica sem roteiro, sem controle, sem poder. E é aí que começa o incômodo para eles. Porque a maioria das pessoas não quer te entender, quer te provocar, quer te tirar do seu centro, quer confirmar que pode influenciar em como você se sente. E quando não consegue, murcha, perde força, se apaga. Por isso, o que você está fazendo aqui não é fraqueza, é domínio. Domínio sobre sua mente, sobre suas emoções, sobre suas reações. E isso é raro, porque quase ninguém tem isso. Agora volte para a sua bolha, sinta o espaço que há dentro, silêncio, calma, leveza. Não há pressão no peito, não há tensão no pescoço, não há essa necessidade urgente de dizer algo, você só está presente. E a partir daí observe. Observe como tudo muda quando você muda. Como as situações que antes te drenavam, agora passam direto. Como as pessoas que antes te afetavam, agora não conseguem mais chegar até você e de repente você entende algo fundamental. Não é que o mundo seja menos tóxico, é que você é menos permeável. E isso faz a diferença entre alguém que sobrevive e alguém que está no controle. Mas e se você sente que está esgotado, mas não fisicamente, e sim por dentro? Como se sua mente não tivesse um botão de desligar. Isso é para você, porque você não se cansa de trabalhar. Você está cansado de pensar sempre a mesma coisa, de reviver conversas, de imaginar cenários que nem aconteceram e de perder energia com coisas que você nem controla. E aqui vem a parte desconfortável. Se você não mudar o que entra na sua mente todos os dias, nada vai mudar aí dentro. Por isso vou te dizer algo direto. Você tem 30 dias grátis de Audible. O link está na descrição. Não é só ouvir audiolivros. É começar a substituir esse ruído interno que está te destruindo pouco a pouco. É parar de consumir lixo mental e começar a colocar ideias que te fortaleçam. Você não precisa fazer nada extremo, só ouvir. Enquanto você caminha, enquanto está sozinho, enquanto faz qualquer coisa, mas faça isso. Porque continuar como você está, pensando o mesmo, sentindo o mesmo, isso sim está te custando caro, muito mais do que você imagina. Fique aí mais alguns segundos. Respira, integre, porque isso não é teoria, isso é uma ferramenta que você pode usar hoje mesmo. Na próxima conversa desconfortável, no próximo comentário inadequado, na próxima tentativa de provocação. É aí que isso é posto à prova, não aqui, lá, naquele momento real. E quando isso acontecer, você vai perceber. Ou aquele pequeno espaço entre o que acontece e o que você faz. Antes você preenchia reagindo, agora você preenche escolhendo. E essa diferença é tudo. Agora abra os olhos e entenda isso sem suavizar. Ser uma boa pessoa não é aguentar tudo, não é dizer não foi nada, enquanto por dentro você está se despedaçando. Não é carregar o que os outros não sabem lidar. Isso não é evolução, isso é abandono de si mesmo. E você já não está mais nesse ponto. Agora você sabe que sua energia é limitada, que sua atenção tem valor, que sua paz é sagrada. E isso não se negocia, porque é com isso que você constrói sua vida, com isso você ama, com isso você cria, com isso você avança. Então pare de dar isso de graça, pare de entregar isso para qualquer um que apareça num dia ruim, uma má atitude ou uma necessidade de conflito. Você não é a válvula de escape deles.
Você não é o saco de pancadas emocional ou a terapia gratuita deles. E quanto antes você entender isso, mais rápido seus relacionamentos vão mudar. No entanto, se você ainda está assistindo isso, me escute bem. Você está num ponto a que muito poucos chegam. Aqui você já não está mais consumindo conteúdo. Você está encarando a si mesmo. Então escreva nos comentários: eu escolho a mim mesmo. E leia de novo. Talvez você sempre tenha escolhido os outros na vida, aguentando, justificando, cedendo, e hoje pela primeira vez você está se colocando em primeiro lugar sem pedir permissão. A partir de agora seu papel é outro. Você não é mais a esponja que absorve tudo, você é o espelho que reflete e devolve, que não fica com nada que não lhe pertence, que não se apega, que não entra, que não se perde em discussões. Deixe que o mundo faça o que quiser, que haja barulho, que haja caos, que haja drama, isso sempre vai existir, mas você decide se participa ou se observa. E quando você escolhe observar, algo interessante acontece. Você se torna imprevisível, e o que é imprevisível não pode ser controlado. Por isso as pessoas param de insistir com você, porque elas já não conseguem o que procuram, não há reação, não há conflito, não há combustível. E sem combustível, o fogo se apaga. Simples assim, prático assim, poderoso assim. Não aceite mais presentes envenenados, nem por educação, nem por costume, nem por medo de incomodar. O que não é seu, você não carrega. O que não te acrescenta, você não incorpora. O que tenta te ferir, você não recebe. E você segue em frente, leve, claro, firme. Com essa sensação interna de que, aconteça o que acontecer, você sabe se sustentar. E a partir daí, tudo muda. Porque quando você não se move, o mundo perde a capacidade de te mover. Pode haver tempestade lá fora. Pode haver barulho. Pode haver pessoas perdendo o controle. Mas você não está disponível para isso. E quando isso se torna seu estado natural, não é mais uma questão de você se proteger. É que simplesmente nada te toca, nada te arrasta, nada te alcança. Você é intocável.